Olá a todos, todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente está aqui para um novo programa do canal Arte e Precariedade e hoje a gente tem o prazer de receber Turenco Bessa. Oi, Luiz, satisfação enorme estar aí com vocês nessa conexão Amazônia, Rio de Janeiro. O prazer é nosso, Turenco. Turenco Bessa, ou simplesmente Turenco, é um artista amazonense de Manaus, é filho do poeta Aníbal Bessa e da psiquiatra Eugênio Turenco Bessa. Turenco é filho de imigrantes da Rússia e da Croácia, né, Turenco? E começou a pintar na adolescência por influência de artistas que frequentavam sua casa. Turenco já ganhou vários prêmios, entre eles o Novos Rumos de 2000. Participou de exposições no Circuito Cultural Banco do Brasil, Amazônia Ciclos de Modernidade, em 2014, Como Falar com as Árvores, na Z42 e das Artes 2019, no Rio de Janeiro, Impressões Latinas, Exposição de Gravura, Inscrito 2020, Xilografite no Sesc Consolação de São Paulo, Xilografite no Sesc Araraquara, em 2023. Então, esse é o Turenco, e a gente vai começar a nossa conversa com ele. Tá bom, Turenco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Felicidade. Que bom. Então, nessa conexão Amazônia, Rio de Janeiro, a primeira pergunta está ligado às técnicas que você usa, né? Você começou a trabalhar. Você teve uma exposição que se chamou Impressões logo no início da sua trajetória, em 1990. Você trabalha com gravura, também faz pintura, mas me parece que a gravura, a semelhança por contato, talvez seja o campo mais constante no seu trabalho. Não sei. Queria que você falasse um Bom, pouco eu disso. vou dizer assim, Luiz, o início da trajetória, eu cresci no ambiente artístico, não é? Tive a oportunidade de estar convivendo com pintores, poetas, músicos, gente do teatro, da dança, desde muito jovem. Aqui não havia assim uma escola de arte específica, e aí eu digo que eu aprendi de ouvido, né? Que você aprende vendo o exemplo dos outros, imitando, tentando fazer as coisas. A questão da gravura, especificamente a Chilo, ela começa em 94, com um curso que fiz com a professora Terezinha Escobar, mineira, que era radicada aqui, dava aula na mineração taboca lá do Pitinga. E antes disso, o máximo próximo de gravura que eu fazia eram os stencils de grafite, né, que eu sempre foi uma coisa que eu sempre fiz. Então, assim, que me parece muito semelhante à técnica, no sentido de que você vai tirar alguma coisa da superfície para fazer uma máscara ou vai fazer a impressão. Assim, para mim é muito parecido o processo. A questão da pintura, eu começo a pintar lá pelos 10 anos, imitando também um sujeito chamado Van Pereira, que era um artista incrível, que era da cidade de Inhamundá, aqui no Amazonas, participou do Clube da Madrugada, que foi o clube que traz a modernidade aqui para o Amazonas. Tive um professor na escola que me incentivou bastante também, chamado José Roberto Bessa Freire. Tudo que me caía na mão, independente do que fosse, eu estava experimentando a técnica. Uma coisa também que me acompanhou sempre, desde cedo, era fazer os papagaios de papel, que são as pipas, não é? Que eu fiz sempre de 12 até os 23 anos, eu fazia 100 toda semana, que era uma questão que eu gostava demais, demais, demais. Você era músico, você tinha uma banda também, né? Veja, foi o ambiente. A gente cresce no ambiente rodeado, o papai era poeta e músico, então a influência era grande. E aí na adolescência a gente faz as bandinhas de rock e tudo, mas inclusive assim, eu tenho um irmão que era músico, trabalhava com artes visuais, ele continuou na música para as artes visuais, eu parei a música e continuei nas artes visuais, que eu acho que eu sou muito melhor do que era músico, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito boa,
mas que hoje, assim, é só uma curiosidade, eu sou um bom ouvinte, mas eu prefiro mesmo me manifestar pelas artes visuais. Vamos entrar nos trabalhos, né, um pouco mais no processo, assim. Quando foi que você começou a fazer os gradeados, onde você coloca as suas figuras? Que tem alguns trabalhos que não têm os gradeados, né? Tem as figuras, mas não tem o gradeado. No momento que você começou a fazer o gradeado, eu me lembrei também que tem uma frase de um poema, agora eu já sei que era do seu pai, mas você pode falar dele, que termina com a tela que é teia. Eu fiquei me perguntando se esse gradeado é uma teia que estrutura assim essas figuras, né? As figuras. Como é que você vê o gradeado? Bom, eu penso que tudo começa com a história em quadrinho, que eu sempre fui um grande leitor de quadrinho e colecionador, e existem segmentos de história em quadrinho que não utilizam nenhum tipo de diálogo, né? E especificamente um que se chama Non Secto. E eu gostava de cartoon, de caricatura, fiz muito na escola também. Depois conheci o Joaquim Torres de Garcia, que do construtivismo geométrico. Eu gostei do modo como ele mostrava as coisas em quadros que se relacionavam. E hoje eu sei que essa fragmentação, essa colagem, essa apropriação, esse choque que eu faço entre as imagens que estão todas subdivididas e repartidas num espaço, é uma marca que não começou agora e que começa lá atrás, ainda que de um modo mais instintivo, né? Essa divisão do espaço. Tanto que eu fazia não só com a gravura, com a estilogravura, como quando eu iniciei a gravura digital, eu tenho algumas referências desse período mesmo, na década de 90. Então, assim, essa divisão de quadrados eu acho bacana, da grade, porque a Amazônia ela é muito complexa, para tu compreender ela num só prisma, eu acho que é muito difícil. E quando a gente faz essa divisão, meio que provoca um excesso de imagens também, que faz parte, inclusive, da Amazônia, que a Amazônia é o excesso, né? Ela é latifoliada, mas parece um grande manto verde. E às vezes você olha ali, está tomado pelo verde e não vê os detalhes todos que tem ali, a não ser que você pare e comece a ter detalhadamente quadro a quadro. De voltar, você falou de montagem, falou de apropriação. E eu me lembrei da coleção dos peixes, dos potes de peixe de conservação. Queria que você falasse do processo da conservação, mas também se há tanto montagem como coleção, né? Uma espécie de inventário de figuras do imaginário urbano e do Amazonas nas suas gravuras e também, enfim, como é que Eu sou um grande coleção. acumulador de imagens, né? Desde imagens digitais, como eu te falei, eu tenho uma biblioteca grande, eu tenho muitas revistas, como depois, com a facilidade do digital, a gente começa a acumular com uma velocidade, com uma quantidade muito maior. Eu sou um grande acumulador de imagens e eu sou um grande comparador de imagens também. Eu gosto de comparar imagens e achar algumas semelhanças entre elas e, às vezes, fazer com que elas se choquem, ou por analogia, ou por choque total mesmo, assim, por total diferença, eu gosto de utilizar essas imagens, mas sempre nessa questão excessiva mesmo. O meu trabalho, ele não é de síntese, ele é de excesso, sabe? Então, assim, eu tento colocar muitas imagens para tentar chegar perto de um pouco dessa complicação que é a Amazônia. E em relação às conservas, foi um processo que começou dentro da minha casa. A mãe fazia isso para a gente comer, com savinha de peixe. Não tem arenque aqui, mas tem outros peixes. E aquilo eu saquei e fiquei maravilhado com a visualidade daquilo e de utilizar o que para mim é o maior símbolo do ser Amazônia, que é o peixe. Esse ano não, que a seca está severa, a gente está com a umidade em 40%, 50%, mas geralmente a umidade do ar aqui é 98%, só falta a gente ter guerra, né?
E essas questões todas sempre me tocaram. E o processo de conserva, que começou nessa conserva, que era feita com essa cultura de fora, croata e russa, eu comecei a estudar os processos de conservação mais diversos da Amazônia também. E descobri que havia um processo de conservação chamado piracuí de bodó, que é uma farinha de peixe, é o peixe desidratado, pilado, e que é utilizado principalmente quando o rio não está piscoso, porque é a única proteína animal principal, né? E eu começo a estudar essa conserva também e tentar transformar ela em suporte e meio de expressão. Tanto que os trabalhos vêm não só com a visualidade, mas vêm com o cheiro do peixe também, né? O cheiro do pitiu. Tanto eu apodreci tanto peixe, teve uma hora que a minha mulher quase disse esses peixes podres, ou eu, né? Nos desenhos, da gravura, da borracha, também que se usa muita borracha de escritório, né? Os traços têm uma simplicidade, né? Como é que você vê o traço do seu desenho, assim? Pode elaborar um Ó, pouco? depende muito do que eu desejo fazer. Se eu desejo fazer, às vezes, uma coisa mais complexa, eu uso as govinhas mais fininhas e tento fazer o trabalho mais elaborado. Às vezes são simplificados, são símbolos, são máscaras. Às vezes o processo começa com algo que já está pensado. Às vezes eu faço quase como uma jam session, eu vou preenchendo um suporte com símbolos diversos, quase que como se estivesse psicografando alguma coisa, mas sem muita intenção. Então, os carimbos, como são 1000 carimbos, às vezes eu estou ali na caixa, eu vou pegando e vou selecionando o que eu quero e vou carimbando, né? E aí eu começo a achar essas relações da imagem que eu te falei, né? De semelhança, de diferença. Então sempre é uma descoberta nova, porque quando tu faz 1000 borrachas com 6 faces, são 6000 carimbos. Então a gente dá para se perder nessa floresta de carimbo. Você carimba direto na folha com as borrachas? Esse é um dos processos. Tem outros? É um dos processos, é carimbar direto, né? Eu já experimentei colocá-las todas em cima de uma bandeja e fazer uma impressão parecida com linóleo, mas a carimbação automática, assim, direta, é a mais legal de fazer, E justamente aí, porque tem esse resultado imediato. e o resultado é uma folha única, né? Sim, não tem nenhuma que fique igual a outra. Entendi. Mas Tanto pelas borrachas que tu vai utilizar, ou pela quantidade de tinta e a pressão que tu vai utilizar também, porque tu consegue fazer, inclusive, um degradê de tinta, dependendo da quantidade de vezes que você vai utilizar o carimbo sem abastecer a borracha. Mas você faz também impressões de múltiplos, e aí o trabalho é com o quê? Aí é com linóleo, e quando eu faço com linóleo, já uso tamanhos maiores, né? E eu descobri também um piso vinílico que serve muito bem para esse trabalho, porque inclusive como eu queria trabalhar com tamanhos maiores, justamente para ter uma complexidade maior das imagens, esse piso ele vem em diâmetro e a largura dele é 2 metros, então assim, o céu é o limite, né? Você chegou a falar aí do Joaquim Torres, eu queria falar um pouco. Você também falou dos modernistas do Amazonas, colegas de seus pais, com os quais você tinha muita proximidade, já crescendo. Eu dei uma sorte danada de conhecer esse pessoal, entendeu? Justamente porque eu sou de uma geração que era meio recheio de sanduíche ali, e aí eu conheci os mais velhos, conheci os caras que eram mais novos que meu pai, e acabei conhecendo várias gerações das artes daqui, e isso também teve uma influência muito grande no trabalho, né? Mas e a cultura pop, assim? Porque você tem uma relação com os quadrinhos. Como é que veio a cultura pop? Foi só dos quadrinhos? E aí tem o Joaquim Torres Garcia e tem também o Basquiat, que é de, né, iniciou na rua, É enfim. uma, é uma boa referência, né? O Basquiat, em 96, eu fui à Bienal de São Paulo e me impactou muito a exposição dele,
tinha mais de 200 obras. Era muito crua, assim, uma coisa muito bruta, né? Diferente daquelas coisas que o Andy Warhol fazia. Sobre a questão da pop art, aqui eu moro numa cidade que é uma cidade-estado, né? Manaus tem mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, tem 400 indústrias aqui, e a gente é bombardeado por essas coisas desde sempre. A Zona Franca inicia aqui na década de 60, quando tinha 300 mil habitantes. Aí eu acabei acompanhando esse crescimento todo, junto com as fábricas, com as marcas, com essa overdose televisiva também que a gente sempre teve, dos enlatados que a gente assistia, né, dos desenhos de Hanna-Barbera e tudo o que mais que você pensar. Então, tudo isso tem influência no trabalho, sim. E esse pensar a cidade de Manaus, que é uma cidade que ela é muito louca, muito anacrônica, muito provinciana, mas muito cosmopolita às vezes, entendeu? E essas distinções fazem com que ela tenha umas características muito particulares e que eu também tento sempre estar apontando no trabalho, sempre aparece, entendeu? Alguma referência daqui, direto da cidade. Tem algum artista pop, ou do Brasil, ou de fora, que te interessou em algum momento? Além, estou dizendo, da cultura pop propriamente, dos quadrinhos e tudo, teve algum artista que te interessou na época? Olha, dos quadrinhos, quem me impactou muito foi o Moebius, o Manara. Aqui na casa, a gente também, na minha família, todo mundo lê o Derzo, lê Asterix, Robert Crumb, são muitos. Tudo isso impacta a gente, primeiro assim, que às vezes parecia um storyboard de cinema, às vezes a gente utilizava aqueles recursos também em jornal de escola, a gente fazia, era uma presença total o tempo inteiro. Agora, a indústria aqui da Zona Franca, e com a questão dos importados, isso também teve uma influência, né? Porque assim, antes você não tinha essa abertura comercial que tem no Brasil, que foi o Fernando Collor que fez essa abertura. Antes, para que ter importado, tinha que vir para cá. Então aqui era um paraíso dessa questão desses objetos todos de consumo e que as pessoas, de um modo geral, gostariam de ter, né? Tá, vamos falar um pouco da cor. Você tem trabalho, você tem séries que são de cor, sobretudo preta e cinza, né? E tem outras séries que você usa muito o vermelho, sobretudo o amarelo, eu lembro muito do amarelo. Tem alguém, algum lugar de referência, alguma tradição de referência para você na cor? Tem. Eu sempre pintei com muita cor. A gravura que me traz essa coisa do duas cores, no máximo três cores, mas enquanto pintura, tanto da guache, ou da aquarela, ou da própria tinta acrílica, ou da tinta óleo, que eu pintei muito no início da carreira, sempre as coisas eram muito coloridas, né? Aqui em Manaus a gente tinha um artista chamado Afrânio de Castro, o Afrânio também do Clube da Madrugada. Esse eu não conheci pessoalmente, porque ele faleceu ainda era muito criança, mas o amarelo que ele utiliza nos trabalhos dele, nos céus que ele faz, impactava muito, sabe? Eu penso muito nesse amarelo como a imagem desse calorão que a gente tem aqui e desse abafado que é a selva, sabe? Então, o amarelo é muito presente. Eu estudo muito cores complementares, né? E aí Joseph Albers, Goethe, que são questões também que me falam. Eu gosto desse impacto visual, né, da cor incomodando no olho da pessoa. Tanto que às vezes eu inicio o trabalho todo com uma cor e depois eu jogo as complementares por cima, então fica aquela cor por baixo e com o efeito que dá é muito bacana, dá uma profundidade naquela cor que está por cima. Me interessa muito. O meu velho dizia que eu era artista do silêncio colorido, né? Que a gente se expressava muito pela essa coisa de. Eu nunca fui muito de estar me expressando, eu me expresso no trabalho, então as cores falavam muito. E aí depende muito do momento também,
mas geralmente a pintura sempre é muito, muito colorida. E o preto e branco? O preto, quero dizer, e preto e cinza, que tem séries que são. Pois é, ele inicia com a gravura, e eu aprendi quando fiz a Chile, eu fiz muita ilustração de jornal, ilustração para os poemas do papai mesmo, e esse preto e branco funcionava muito, sabe? Eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de nanquim também, a guarda de nanquim. Eu adoro história em quadrinho preto e branco também, não só colorido. Então, é tudo um momento e às vezes o que a obra está pedindo, sabe? Eu tenho pensado em fazer gravuras coloridas agora, para te falar a verdade. E estou trabalhando, me preparando para isso. Eu já fiz digitalmente, mas eu quero fazer umas linóleos agora, pelo menos com as três, quatro cores. Como é que foi o digital? Era mais. Você trabalhava no digital até quando? De quando a quando? Não, eu continuo, né? É só que hoje, segundo uma professora minha do doutorado, eu faço um troço que é pós-digital, porque eu faço diversas camadas. Eu imprimo algo, desenho em cima, escaneio, retrabalho no computador, reimprime, e cola, e corta, recorta, faz um monte de coisa. E a Mas impressão eu iniciei o final? digital. A impressão final eu tento fazer às vezes em papel com uma qualidade melhor, né? Eu tenho usado aquele papel Opaline, que tem um Opaline que é bem lisinho assim que eu gosto, fica bem bacana. Mas quando eu iniciei porque o velho era escritor, ele sempre tinha os equipamentos melhores de escritor, né? Então, primeiro máquina de datilografar, depois aquelas máquinas da IBM elétrica, e essa evolução foi acontecendo até ele ter os primeiros computadores. E eu estava ali perto sempre, e os primeiros trabalhos eu fiz usando o Paintbrush e o mouse, né? E eu comecei a fazer essa construção na gravura e funcionou, assim, eu achei que ficou bem legal. Eu tinha um amigo que está em São Paulo agora, o Mervin, que fazia estilo, a gente fez uma exposição juntos para comparar esse processo. Eu batizei de infogravura o que eu fazia e continuei fazendo. Eu fui aprendendo a controlar o mouse e desenhar com o mouse, tanto mais naturalista quanto algo mais expressivo, mais solto, né? Mas essa estética dos quadrinhos já aparece aí desde esse período. Também você trabalha muito mitologia indígena, né? Imagens indígenas, tem a cobra que aparece, tem o indígena, né? A figura do indígena que aparece também. Na verdade, Luiz, isso vai começar em 95, 94. Eu conheço uma artista amazonense chamada Rita Loureiro. Ela me chama um dia para conversar, me apresenta dois livros, né? Ela me apresenta o Lux Vidal, Grafismo Indígena, e a Berta Ribeiro, que tinha o. E o Nunes Pereira, que tinha o Moronguetão de Camerão Indígena. E eu comecei a prospectar essas cosmogonias, comecei a me apropriar disso, e eu posso dizer com bastante clareza que me apropriei na década de 90 muito sobre isso, chegando a fazer exposição só sobre mitos e lendas da Amazônia, ah, sobre essas questões todas. E é uma coisa que, para mim, hoje, ela continua, porque a cidade, como eu te digo, é uma cidade cosmopolita, mas é do lado da floresta. Então, assim, os mitos, as lendas, as histórias, os bichos de fundo de rio, tudo isso ainda faz parte do imaginário. A serpente, ela tem um significado importantíssimo para diversas etnias indígenas, seja como dando origem da, da noite, o consumo de morte, de riqueza, de poder, etc., dependendo da história do que se trata. Então, isso fazia muito parte de mim. E isso tem a ver com a questão também do meu lugar, né? Que eu sou filho e neto de imigrantes e filho de um pai que é amazonense. Eu tenho um profundo enraizamento nas questões amazônicas, na vivência da minha própria cidade, nas questões culturais, de um modo geral, mas tem esse olhar de fora também. E aí eu digo que eu sou um caboclo outsider, né? Que é uma espécie de lugar que não é povo originário, mas também não forasteiro. Eu estou nesse meio de campo aí.
tem também uma transformação muito dessas figuras apropriadas, né? Como é que é o processo aí? Eu estudo, eu tenho a impressão que durante a Pangeia todos habitavam o mesmo canto, e quando a África se rompe, se faz a América, a gente tem essas distinções. Mas eu vejo muita semelhança entre povos originários do mundo todo, e como eu te falo, sou um colecionador de imagens e acabo fazendo comparações. E às vezes eu acho semelhança, por exemplo, entre o geometrismo de algumas etnias daqui com o geometrismo grego, ou com alguns padrões de bordado da pré-história russa, por exemplo. Então, assim, essas coisas, esses jogos. Travou. Você estava falando, vamos voltar. Você estava falando dessa transformação das figuras, né? Das figuras Sim, apropriadas e dessas semelhanças. Você pode voltar a elaborar isso um pouquinho? como eu falei, a gente faz uma pesquisa. Eu sou economista, eu adoro história da arte, história do pensamento econômico. Eu tenho uma curiosidade incrível de saber como que é a formação de inúmeras dessas civilizações. Eu percebo muita semelhança em civilizações do mundo todo nas suas representações, principalmente aqui na América, de um modo geral. Se pegar os astecas, maias, incas e os povos que habitam aqui a Amazônia brasileira, a gente tem semelhanças. E eu faço essas aproximações de imagem, que eu acho que é uma coisa interessantíssima. Então, quando eu comparo um padrão geométrico grego, um padrão geométrico de uma etnia daqui, sabendo que historicamente eles nunca devem ter se tocado em algum lugar, mas que tem uma sobrevivência de imagem, isso me interessa muito. Tem uma sobrevivência, inclusive, da própria cultura cristã, né? Porque existiam naquelas pinturas de painéis cristãos, muitos deles eram feitos, tinha a figura do santo grande e a figura lateral com a história do santo, né? Eu não sei se você tem Sim, uma. olha, esses ícones que são do bizantino, que são da Igreja Ortodoxa Russa, tem muito disso. E essa estética de história em quadrinho também era muito utilizada nas iluminuras medievais também, né? Então, Você tem assim, contato tudo isso me fala. com essas imagens, Tenho, né? estudo. A sobrevivência das imagens vem também de longe, né? Na verdade, a gente já está falando da última questão, né? Dessa apropriação, desse diálogo, dessa homenagem, dessa migração de imagens, né? E eu queria te perguntar se quando você trabalha com figuras da Amazônia, né? Seja de mitos indígenas, se esse diálogo você sente como uma homenagem, você sente qual é a relação que você sente com essas imagens de outro. Depende muito do trabalho. Depende muito do trabalho. Às vezes, no meio do trabalho, como aquele Transamazônica, que é aquele painel de 2 por 2,5 que eu fiz no Linóleo, que está em São Paulo, ali tem homenagem, tem crítica, tem impropérios ao ex-presidente. Então, assim, é uma mistura muito grande daquilo que eu estou pensando no momento e de que me afeta profundamente. Porque como a gravura ela é muito, com muitos quadros, ela não é feita de uma hora para outra, né? Demora. E às vezes são alguns dias. E às vezes coisas que estão impactando naquele dia especificamente fazem diferença no trabalho, ou entra no trabalho alguma anotação que eu considero que tem a ver com aquilo que eu estou falando. Mas rola sim, essa questão de homenagem, referência, crítica, tudo isso está envolvido. E a pintura, você ainda pinta hoje? Como que é? Você também trabalhou de pintura de rua, né? Você trabalha com pintura em tela? Sim, continuo fazendo pintura em papel, em tela. Eu trabalho muito, muito com nanquim sobre papel, eu adoro nanquim. Estou fazendo umas coisas novas com acrílica e canetão Posca e fazendo uma mistura de técnicas também.
Você gostaria de falar alguma coisa? Eu fico muito feliz de estar podendo falar do meu trabalho para vocês, sabe? E de poder mostrar um pouquinho da Amazônia, mostrar que aqui é uma região muito complexa, que a gente não. É muito complicado de explicar em poucas palavras todas as questões que permeiam aqui, né? Hoje, o que está me tocando muito é essa questão de globalização e o local, essa pasteurização do gosto que a gente está vivendo, entendeu? Da indústria cultural. Todas essas questões fazem parte do trabalho. Eu reflito muito esse momento, né? E agora, principalmente esse ano, desde o ano passado com a seca, isso tem sido muito impactante para todos nós aqui. E agora no Brasil dá para ver que está tudo sob fumaça, né? E eu vou fazer 54 esse ano e eu nunca tinha visto nada disso acontecer antes. Então isso choca muito, né? A seca que a gente vai ter esse ano vai ser pior do que a do ano passado, que foi a recordista. Então, assim, já tem lugares que tu não chega mais de barco, né? Secou geral mesmo. Então, que mundo é esse? E fora a questão do calor. Na minha casa, eu pego o sol da tarde de frente, a gente fica no ar-condicionado o tempo inteiro, porque não tem condição se não for dessa maneira, entendeu? É um calor assim para poucos. Bom, Turenco, foi muito bom conversar com você. A gente ainda vai ter outras oportunidades para mais conversas. Muito obrigado, tá?